Meus queridos, é sempre um privilégio podermos estar juntos adorando esse Deus que é tremendo. E eu queria, nesse momento, convidá-los a aquietarmos o nosso coração, a nos desprendermos de nossas preocupações ordinárias e depois de termos adorado de maneira tão sincera, que nós possamos também agora apreender a palavra do Senhor em nossos corações. Eu queria convidar as crianças até 9 anos que estão aqui presentes, que vão se retirar nesse momento, que Deus possa conduzir seus professores para também falar aos seus corações a palavra que é do Senhor. E nós vamos aqui também orar por eles e por nós, orar para que Deus possa estar aplicando a sua palavra em nossas vidas, que Deus possa estar moldando o nosso coração e nos instruindo sobre como sermos mais parecidos com Cristo no nosso pensar, no nosso falar, no nosso viver. Então nós vamos orar a Deus, vamos colocar, fechar nossos olhos, todos nesse momento, e vamos adorar o Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre a terra e sobre o céu. Tu és tremendo, Senhor. Esse não é apenas um cântico, mas a nossa adoração de todo o coração a Ti, Pai. O Senhor é soberano. E precisamos aprender e descansar nessa verdade profunda da Tua palavra. Soberano sobre todas as coisas, sobre cada circunstância, sobre cada dia, um dia após o outro, sobre cada detalhe de nossas vidas. Tu és soberano sobre a vida desses pequenos, Pai. Que só possa instruí-los nos Teus caminhos. Que só possa aplicar a Tua palavra em seus corações, que eles possam crescer em conhecimento, em misericórdia e graça diante do Senhor. E a nós também, Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Pai. Tu que és a nossa rocha e o nosso socorro bem presente. Que o Senhor possa, sim, Senhor, falar a nós, Senhor. Que não seja apenas conhecimento humano, mas o Teu Espírito, aplicando em nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 2, eu vou fazer a leitura do verso 1º, verso 2 até o final do verso 3º. Gênesis, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador tinha feito. Até aqui. Esse será o texto da nossa exposição dessa noite. Eu espero que os irmãos possam manter sua Bíblia aberta, apesar de ser um texto curto, fácil de memorizar, fácil de decorar. É importante que não tiremos dos nossos olhos, para que nunca esqueçamos em nenhum instante aqui, enquanto estarei pregando, esqueçamos do que estamos falando. Estamos falando do dia em que o Senhor santificou, que o Senhor separou. Então, dando continuidade àquilo que vocês estão experimentando acerca dos dias da criação do Senhor, chegamos aqui na consumação da criação e agora Deus vai falar sobre um descanso, dizendo que Ele abençoou e que Ele santificou, que Ele separou este dia com um propósito específico, porque nele descansou, diz a palavra de Deus, de toda a obra que como Criador tinha feito. Meus irmãos, por que essa palavra ela é tão importante para nós, e embora ela seja tão difícil de assimilarmos em sua completude, porque nós não queremos experimentá-la em sua completude, nós resistimos a ela. Nós vivemos um tempo em que quase ninguém descansa de verdade.
Quase ninguém para de trabalhar ou para de ocupar o seu tempo de descanso, ou de meditação no Senhor, ou de devoção ao Senhor, com as distrações que são consumidas todos os dias em nossas vidas. Eu estou falando não só do celular, mas de tantas outras coisas que compõem esse compêndio de distrações. E como isso nos rouba as horas, como isso nos rouba tempo precioso que deveríamos estar colocando diante do Senhor. Agora mesmo, eu cheguei um pouco atrasado aqui, a culpa foi de Cleide, tá, Cleide? A culpa foi sua, viu, Cleide? Porque quando nos visitaram, Davi entregou para os meninos o narado do álbum da Copa. Eu tinha fugido dessa seita até agora. E aí eu comprei um monte de figurinha para os meninos hoje. A gente passou muito tempo depois do almoço aplicando as figurinhas. E aí eles demoraram aí para cochilar. E aí, quando eu saí do quarto deles, eles estavam cochilando, e me tranquei no escritório, e fui ler a mensagem e meditar nela. Quando eu saí do escritório, achando que estava todo mundo pronto, eles tinham acabado de acordar, então foi uma correria de colocar os meninos para tomar banho, para trocar de roupa. No final, na agonia, perdi a chave do carro, pronto, enfim. O tempo foi roubado. Culpa de Cleide e Davi. Está anotado, está registrado aqui. Mas o problema não é somente aquilo que a gente faz de mau uso do nosso tempo, mas a essência, ou o fundamento do porquê a gente faz aquilo que a gente faz. O problema, portanto, não é o excesso de agenda, o problema não é o excesso de tempo livre, mas o problema é a desordem na adoração. A nossa adoração está desordenada, o coração moderno, ele não sabe parar, porque ele não sabe diante do que parar, ele não sabe por que parar, por que descansar. Qual é o fundamento e a essência desse dia que o Senhor separou e santificou? Gênesis 2, 1 a 3, ele vai nos mostrar algo surpreendente. O descanso entra na história antes mesmo do pecado. Logo, o cansaço não é consequência do pecado. Logo, a necessidade do descanso não é uma consequência do pecado, mas o descanso ele entra na história, significando que ele não foi criado para remediar o cansaço, mas ele foi instituído para moldar o culto, a nossa dependência e a nossa comunhão com Deus. Perceba, ele não é uma consequência do vocês estão cansados, então vocês merecem descansar. Vocês têm muito trabalho a fazer, então vocês merecem um dia pelo menos para não ter que fazer esse trabalho. Não é sobre isso o dia do descanso. Ele é um dia a moldar a nossa adoração, a nossa dependência de Deus e a nossa comunhão com esse Deus. Então, o sétimo dia, ele é abençoado e santificado pelo próprio Senhor, de modo que a santificação desse dia, ele tem um fundamento, primeiro, não na igreja, não em Israel, não na tradição apostólica, mas no próprio ato de Deus criar. Deus criou este dia no compêndio da sua criação. Depois, o quarto mandamento, ele vai remeter explicitamente à ordem da criação. E depois o autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, ele vai reler esse descanso, trazendo à luz a promessa escatológica que aponta para Cristo e para a redenção. É sobre isso que trata o texto. Então, por isso, quando a igreja fala no dia do Senhor, ela não está inventando um costume religioso, ela não está apenas tentando organizar a sua agenda para ter um dia para a gente se reunir, para adorar. Ela está respondendo a uma realidade teológica profunda. Deus santificou este tempo para que o povo viva diante dele, para que o povo descanse diante dele. E essa é a verdade que o texto vai nos trazer. A nossa crise atual com o dia do Senhor, ela revela muito mais do que uma agenda cheia, muito mais do que tarefas a serem cumpridas, muito mais do que as nossas atividades e responsabilidades ordinárias. Ela revela prioridades erradas, ela revela uma agenda desordenada ou desgovernada e distrações que vão pouco a pouco descentralizando ou descredibilizando o que Deus separou para si. Por isso esse dia ele tem sido negligenciado, e não só por nós, talvez não pensemos nisso como um pecado moderno. Ao longo de toda a Escritura, nós vamos vendo Deus castigando o povo porque negligenciou o Shabá, o descanso.
porque não observou a lei. Percebam, gente, o dia do descanso, o dia do Senhor, foi colocado entre os 10 mandamentos, a reunião de toda a lei moral que o povo deveria observar para viver diante do Senhor. Está lá um capítulo que trata do dia do Senhor. Gênesis 2, 1 a 3, ele vai fechar a narrativa de Gênesis 1. O que começou com no princípio, criou Deus o céu e a terra, chega agora a sua consumação, foram acabados os céus e a terra. O sétimo dia não é um apêndice do relato. Ele, na verdade, é a sua coroação. A criação caminha para este clímax, para a adoração, para a consciência de um Deus que criou todas as coisas. Deus fala, Deus forma, Deus enche, Deus ordena, Deus abençoa. E então Deus repousa quando a sua obra toda é completada. Ele completa a obra, então Ele descansa sobre sua obra. Aqui a expressão descansou, ela não significa a fadiga divina. Deus não se cansou e por isso Ele descansou. O Deus que cria por sua palavra, Ele não se exaure, Ele não se deixa a exaustão. O Deus que cria pela sua palavra, traz o descanso em Gênesis 2 como o cessar da sua obra criacional, porque ela foi perfeita, completa e boa. Por isso Ele merece toda a adoração. Por isso nós precisamos parar e contemplar o Deus que criou todas as coisas. O Deus que reina soberano, como nós cantamos aqui, se cremos que Ele é de fato soberano. Se não tentamos nos nossos dias dar o nosso jeito, ter o nosso controle, administrar como nos convém, e muitas vezes negligenciando a vontade do Senhor para nossas vidas. O sétimo dia não é então um apêndice da criação, mas a sua própria coroação. Gênesis 1, versos 31, vai dizer que Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então Gênesis 2, 1 e 2 começa assim. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. É o descanso de um rei que contempla a sua obra consumada. E por isso o texto vai destacar algumas ações divinas aqui. Deus termina a sua obra, Deus descansa da obra e Deus abençoa e santifica este dia. O foco não está no homem descansando, mas no Deus separando um dia para si. Deus separou este dia para a sua adoração. E ainda há um detalhe literário importante aqui que a gente não pode negligenciar. No sétimo dia, a fórmula repetida nos outros dias, ela não aparece aqui. Tarde e manhã, não aparece. Isso talvez não prove tudo sozinho, mas nos sugere que o sétimo dia ele tem um peso teológico especial que devemos observar. Ele está aberto para além do simples encerramento cronológico da semana da criação. Hebreus, no capítulo 4, ele vai retornar exatamente a este ponto, trazendo na sua abertura uma fala que ainda há um descanso que ainda resta para o povo de Deus. Um descanso preparado, um descanso conquistado. Não pelo nosso trabalho, não pelas nossas obras, ou nossas boas obras, mas por aquilo que Cristo realizou no nosso lugar. Eu queria fazer algumas pontes aqui para facilitar a nossa interpretação. Então vamos lembrar de Gênesis 2, que eu pedi para vocês estarem com a Bíblia aberta, e vamos remeter isso lá em Êxodo 20, versos 8 a 11, quando nós temos os relatos ali acerca da lei do Senhor. Porque Êxodo 20, ele não fundamenta o sábado apenas na experiência histórica de Israel, mas na própria criação de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, abençoou esse dia e o santificou. Ou seja, o mandamento, ele ecoa Gênesis 2. O que em Gênesis aparece como um padrão divino, em Êxodo aparece como o dever da aliança. E é aqui que muita gente interpreta lá Gênesis como eras, ou como muitos milhares de anos e etc, etc. Aqui essa interpretação cai por terra, porque a Bíblia, interpretando a Bíblia, ela vai tratar Gênesis como dias, e vai dizer que foi 6 dias, Deus fez toda a sua obra, e no sétimo ele descansou. E isso vai nos servir para compreendermos que temos a necessidade de, em um dia da semana, termos este dia separado, o dia que Deus estabeleceu,
para o adorarmos em espírito e em verdade, nos desprendendo de todas as nossas preocupações e afazeres ordinários. E termos um foco religioso, um foco de adoração e glorificação na pessoa de Deus e na sua obra em Cristo Jesus. Então, em Gênesis aparece como um padrão divino, em Êxodo aparece como um dever da aliança, um dever pactual, que nós devemos, que nós precisamos ter a responsabilidade de vivê-lo conforme Deus assim orienta. Uma segunda ponte que eu gostaria de fazer, agora não mais a lei do Senhor expressa lá em Êxodo 20, mas a expressa, desculpa, em Êxodo 20, como eu listei, mas expressa em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, quase não sai, em Deuteronômio 5, porque Deuteronômio 5, 12 a 15, nós vamos ter novamente o relato da lei do Senhor. Não mais aquelas pessoas que originalmente saíram do Egito e estavam no deserto, mas já a segunda descendência, prestes a entrar na terra prometida. Moisés vai trazer à memória a necessidade e as ordens que Deus tinha estabelecido para o seu povo. E em Deuteronômio 5, o mesmo mandamento vai receber uma ênfase adicional. Você pode observar. Redenção. Há uma ênfase que aponta para a redenção. Se Êxodo 20 apontava para a criação, para a ordem da criação, aqui em Deuteronômio 5 ele reforça isso com um caráter redentivo deste dia. Israel deveria lembrar que foi escravo no Egito e que o Senhor o libertou. É um dia para isso. Nós fomos salvos. Nós éramos escravos de nossos próprios pecados, da inclinação do nosso coração enganoso, de estarmos vivendo sob uma vontade escrava de uma natureza corrompida. E fomos libertos disso. E este é um dia para termos essa lembrança clara diante dos nossos olhos. Fomos libertos de nós mesmos. Fomos libertos do nosso coração pecaminoso. Fomos libertos do inferno para onde nós estávamos sendo conduzidos pela nossa carnalidade. Assim, o dia santo carrega uma grande marca bíblica, criação e redenção. Não apenas um memorial de que Deus fez todas as coisas, mas é também um memorial de que Deus salva. Hoje é um dia para celebrarmos o Deus que salva. Senão nós não estaríamos aqui. Senão não seríamos atraídos para esse lugar, para nos reunirmos em torno da sua palavra, se Deus não nos tivesse salvo para isso. Terceira ponte que eu gostaria de fazer é justamente sobre Hebreus 4. Hebreus 4 vai citar o descanso de Deus desde a fundação do mundo. Ele vai concluir: resta ainda um repouso para o povo de Deus. É interessante que o autor de Hebreus, eu não vou me deter aqui a polêmica de discutir quem seria o autor de Hebreus, mas o autor de Hebreus, ele vai retratar o dia de descanso com uma profundidade belíssima, maravilhosa. Ele vai pegar toda a história de Deus ao longo de toda a Escritura. E ele vai dizer: olha, o povo tentou, Deus deu sua lei, o povo tentou, mas ele falhou, ele não alcançou o descanso. Então Deus prometeu a Josué: olha só, Josué, você vai entrar na terra e vai conseguir nessa terra prometida ter o descanso. E o povo falhou de novo. E o povo nunca conseguiu alcançar o descanso. Porque pelas nossas obras, pela força do nosso braço, nós não podemos alcançar o descanso, porque nós não temos aquilo que Deus entregou, uma obra perfeita. Lembra? Viu Deus que era muito bom tudo que ele tinha feito. Nós não podemos chegar para Deus e dizer: Deus, Senhor, eu mereço esse descanso, porque o que eu entrego a Ti é muito bom. Quando até nossas boas obras são como trapos de imundícia para com Deus. Se quiser uma ilustração bem clara sobre o que são trapos de imundícia, imagina alguém ferido, ou um leproso, enrolado com a seda mais preciosa, mais cara que você puder imaginar. Aquilo não serve de nada depois de enrolado num leproso. Nós somos esse leproso. Então nós não temos uma obra gloriosa para dizer: Deus, agora eu mereço. Deus, deixa eu entrar num descanso, eu mereço. Por isso o homem nunca alcançou o Shabá, o descanso do Senhor. Por isso o autor de Hebreus vai dizer: resta ainda um descanso. Hebreus 4, versos 9 e 10 vai dizer: portanto, resta um repouso sabático. E a expressão é isso, quer dizer, um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, Cristo,
A Cristo que ele se refere aqui. Também ele mesmo descansou de todas as suas obras, como Deus descansou das suas, e somente Cristo. Se Deus descansou de suas obras, se Deus estabeleceu o descanso, e somente Cristo entrou nesse descanso, quem somos nós? Nós só podemos entrar no descanso de Deus, e é isso que o autor de Hebreus vai nos ensinar aqui no capítulo 4. Nós só podemos entrar no descanso de Deus pelos méritos de Cristo Jesus. O descanso semanal, portanto, nunca foi um fim em si mesmo. Sempre foi sinal, antecipação, treinamento para o descanso maior, que é a comunhão com Deus, estabelecida pela consumação em Cristo Jesus, estabeleceu para nós, em nosso lugar. E então é sobre essa perspectiva que precisamos ter o dia do Senhor, como algo amarrado ou enraizado, ou expressão bem bíblica, arraigado em Cristo Jesus. O Novo Testamento, a igreja, ela aparece reunida no primeiro dia da semana. Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, ele aparece aos discípulos no primeiro dia e novamente, 8 dias depois, a igreja se reúne para o partir do pão no primeiro dia da semana. Paulo vai orientar a separação da coleta nesse dia, no dia do Senhor. João vai falar sobre estar numa visão maravilhosa, lá em Apocalipse, no dia do Senhor, no domingo. A tradição reformada, então, vai entender esse princípio moral como aquele dia entre os 7 que permanece, enquanto todo o dia foi transposto, o sábado para o primeiro dia da semana, em honra à nova criação em Cristo Jesus. Ou seja, se Deus realizou o seu trabalho e descansou, Cristo realizou o seu trabalho e descansou, nós não temos do que descansar. Nós descansamos primeiro pela graça do Senhor, e então realizamos todo o nosso trabalho. Nós só estamos aptos a toda boa obra porque Cristo e o seu Espírito Santo nos habilita, nos capacita a ela, senão não teríamos nada a oferecer diante do Senhor. O dia de descanso, ele não nasce da necessidade do homem. Deus estabeleceu, porque senão o homem ia ficar muito cansado. Não foi para isso que o dia do descanso ele existe. Mas do agir de Deus, ele encerra a obra da criação, ele consagra um dia, ele fundamenta o 4º mandamento, e ele aponta para o dia do Senhor, como temos no Novo Testamento, antecipando o descanso final conquistado por Cristo Jesus, que é a nossa redenção. Por isso eu queria partir dessa mensagem, trazer essa mensagem a partir do tema, o descanso que Deus santificou. Qual é o descanso que Deus santificou? Quando nós falamos sobre esse dia que o Senhor santificou, o que é esse dia? E eu queria começar trazendo que o dia do descanso, ele representa, ele fundamenta um lugar especial entre os 10 mandamentos, porque o dia do descanso, ele representa, antes de tudo, o senhorio de Deus sobre o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor das nossas vidas. Quando nós estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor, adorando ao Senhor no domingo, e aí terminamos aqui depois com a impetração da bênção e vamos para os nossos lares, o culto não acabou. Deus continua sendo soberano e Senhor das nossas vidas, e a nossa vida continua sendo um culto racional ao Senhor. Esse momento gostoso, congregacional, ele se encerra, mas o culto ele continua. A nossa vocação profissional é para a glória de Deus, porque a nossa vida ela é toda diante do Senhor. Deus é o Senhor de todos os dias da semana, e não apenas do dia que Ele separou e santificou, mas Ele separou e santificou para revelar o seu senhorio e a sua soberania. Em Gênesis, Deus não apenas ele cria a matéria, mas Ele também ordena os dias, Ele santifica um dia, Ele ensina que o tempo não é neutro, Ele tem propósito, e existe tempo comum, e existe tempo separado para o Senhor. Claramente Deus ordena essas coisas e organiza essas coisas para nós. Então isso é profundamente contracultural, porque o nosso mundo trata o tempo como uma propriedade particular. O tempo é seu, cuide do seu tempo, cuide do seu dia. É seu, faça no seu tempo o que você achar melhor. Aprenda a fazer bom uso dele. Não é assim que Deus estabelece. Deus vai dizer, olha, no dia do Senhor
é como eu ordeno. Não é como você quer. Não é como você acha melhor. Não é como você deseja. É como eu ordenei na minha palavra. Então, existe um tempo comum, existe um tempo separado. A Escritura trata o tempo como algo dentro da esfera soberana de Deus. Então, o fundamento do descanso, portanto, ele não é biológico apenas, ele até o é, mas ele não é biológico na sua essência, ele é teológico. O fundamento do nosso descanso, ele é teológico, ele aponta para Deus. O homem precisa descansar porque ele é criatura. Mas o dia santo, ele existe porque Deus o abençoou e o santificou. Está claro a gente separar essas coisas? Vamos pensar sobre isso. Nós precisamos descansar. Nós somos criatura. E o pecado, a queda, trouxe ainda mais peso sobre a nossa existência. Do suor do nosso rosto comemos, conflito, dores, dificuldades, tudo isso é consequência do pecado. E precisamos de um tempo para descansar essas coisas. Nosso corpo pede isso. Precisamos descansar. A gente não consegue ficar ligado o tempo inteiro. E isso é essencial em nossas vidas. E Deus cuida para que isso seja importante para nós. Mas mais do que isso, nós descansamos no dia do Senhor. Nós nos reunimos em torno da palavra de Deus, porque Ele estabeleceu e ordenou. Então isso é obediência, isso é culto. Vai muito além das nossas necessidades fisiológicas. O fundamento do descanso, então, é teológico, é bíblico. O quarto mandamento está entre os 10, porque ele protege algo que deveria ser central em nossas vidas, a nossa relação pactual. Ele protege uma adoração ordenada, ele protege a lembrança da criação e do Criador, ele protege a lembrança da redenção, da nossa necessidade de Cristo e submissão das nossas vidas ao ritmo de Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso não se aplica apenas às correrias atrás de dinheiro, mas isso se aplica a uma vida desordenada em relação à nossa adoração, em relação à nossa consciência de dependência do Senhor, em relação à nossa consciência de soberania divina sobre todas as coisas. Nós cantamos aqui, tu és soberano. Vou decretar não, tá, gente? Não tenho esse dom, não. Não no microfone. Eu canto aqui calinho, baixinho, aqui, direitinho. Mas a gente não pode cantar tu és soberano e a gente se aperrear na segunda-feira como se Deus não existisse. Andar ansioso como se Deus não tivesse no controle de todas as coisas. Que adoração é essa? Está desordenada. Ah, mas eu tenho que fazer isso no lugar de ir para a igreja adorar ao Senhor, porque senão vai acontecer. Calma, Deus está no controle. Deus continua sendo Deus, Ele continua no trono. Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre o céu. Continua sendo tremendo. E Senhor sobre todas as coisas. Então o quarto mandamento vai proteger a nossa adoração. Vai proteger a nossa consciência sobre Deus. Êxodo 20, ele vai ancorar isso na criação. Deuteronômio vai reforçar o caráter redentivo desta adoração. Nós estamos aqui porque Cristo morreu por nós. Nós estamos aqui porque Deus nos criou. Ele nos amou antes da fundação do mundo, a ponto de enviar o seu próprio Filho a morrer por nós. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8, verso 32. Esse é um daqueles versos que eu guardo no coração para não me esquecer dele. E a gente corre um grande risco todos os dias das nossas vidas, da rotina apagar a consciência de um Deus soberano. Romanos 8, 32 vai dizer que aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos daria nele todas as coisas? Deus fez o mais difícil, que foi não poupar o próprio Filho, suprir as nossas necessidades, cuidar dos nossos dias, é a parte mais fácil. Aquele que não poupou o próprio Filho, certamente cuidará de tudo que nós precisamos nele. Meus irmãos, há um texto, e aí eu vou levar um pouco essa história para a fantasia, e eu estou lendo com os meninos Tolkien, e nós passamos por algumas histórias de Tolkien, que conhece algumas histórias, vou lembrar alguns títulos, eu tenho certeza que você vai ter alguma referência, como o Hobbit, como o Senhor dos Anéis.
Então nós estamos percorrendo essa trajetória literária pelas Terras Médias, e nós passamos pelo Hobbit, passamos pela Sociedade do Anel, e agora, nas Duas Torres, nós conhecemos um personagem, um ente, que na verdade é um ser que parece uma árvore, que foi criado desde os princípios de toda aquela criação, e o nome desse ente é Barbárvore. E Barbárvore, conversando com os jovens hobbits que ali se perderam na floresta, ele vai dizer, e aí eu faço uma vozinha quando eu estou lendo isso para os meninos, tá? Então é meio assim, vocês são muito apressados, seus hobbits. E ele vai falar, você precisa entender, jovem hobbit, leva muito tempo para dizer qualquer coisa em entês ou em ente antigo, depende da tradução. E nós nunca dizemos nada, a menos que vale a pena dizer, vocês são muito apressados. Talvez Deus nos lembre isso, ou precise nos lembrar disso, nessa mensagem. Nós somos muito apressados. Nós agimos como se o tempo fosse nosso. Como se estivesse nas nossas mãos controlar a nossa vida, a nossa história. Deus vai dizer, olha, tem um dia. Para de tentar ter o controle. Nesse dia, adora. Nesse dia, se coloca diante de mim. Nesse dia, se prostra diante da minha palavra. Saiba que eu estou no controle. Saiba que eu sou soberano. O Catecismo Maior de Westminster, o símbolo de fé da nossa igreja, ele vai resumir isso com clareza ao dizer que Deus estabeleceu um dia em cada 7. Em que a Confissão de Fé de Westminster vai falar um dia em 7 para ser um sábado santificado. E a tradição reformada, ela vai ver isso como um princípio moral perpétuo. Não uma mera sombra cerimonial, esvaziada de Deus, mas um princípio cheio de conteúdo, cheio de força teológica para nós. Pastoralmente, isso nos confronta, porque quando nós tratamos o dia do Senhor como um espaço sobrando na agenda, nós estamos invertendo a ordem da criação. Deus não nos deu 6 dias para depois ver se sobra algum para Ele. Deus nos deu 6 dias para o trabalho e separou um para si, um dia santo, um protesto divino contra a idolatria da produção, contra a idolatria do entretenimento, do lazer. Deus protesta este dia. É para adoração. É para nos prostrarmos diante dEle. É para nos colocarmos diante do Senhor. Em segundo lugar, eu queria trazer aqui a parte talvez mais chata, mais fria do conteúdo da mensagem. Eu queria trazer para vocês como a igreja interpretou isso ao longo da história. Então é uma parte um pouco mais academicista, ou acadêmica, mais chatinha mesmo. Porque é importante dizer, com muito equilíbrio, que, embora seja importante sabermos como isso era visto ao longo da história, em nada isso diminui aquilo que a Bíblia já instituiu, já instrui de maneira tão clara. Mas, já muito cedo, a igreja pós-apostólica, primeiro século, ela testemunhava uma reunião regular, como o Dia do Senhor. A Didaquê, um documento escrito naquele contexto do primeiro século, alguns atribuem aos apóstolos, outros aos primeiros pais da igreja pós-apostólica. Essa Didaquê, ela vai dizer, no dia do Senhor, e olha a orientação que ela nos dá, no dia do Senhor, reuni-vos, no dia do Senhor, parti o pão e agradecei, depois de ter confessado vossas transgressões, para que o vosso sacrifício seja puro. Ou seja, a igreja se reunia no que era chamado o dia do Senhor, e desde as Escrituras, no Novo Testamento, nós temos a referência do dia do Senhor como o dia da ressurreição de Cristo. Era o dia que os cristãos primitivos se reuniam para adorar o Senhor. Inácio de Antioquia fala dos cristãos como aqueles que vivem em observância ao dia do Senhor do domingo. Justino Marte, outro historiador, vai descrever a assembleia dos cristãos dizendo, eles realizam as suas assembleias comuns nos domingos. Então, entre aquilo que a gente aprende da igreja, essa substituição do Shabá, ela tem um caráter cristocêntrico. Cristo ressuscitou, Ele é a nova criação, Ele estabelece uma nova ordem às coisas, mas é essencialmente redentivo. Nós não temos obras a entregar para alcançarmos o descanso. Nós descansamos primeiro e depois vivemos em função desse descanso.
Por isso ele se torna o primeiro dia da semana e não mais o último para nós. Também vale notar outras confissões de fé importantes, nos clareiam sobre isso. Eu gosto muito da expressão usada no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 103, que vai destacar especialmente o dia de descanso como algo que deve ser vivido diligentemente, ou seja, com disciplina, com atenção. Participar da Assembleia de Deus, ouvir a palavra, usar os sacramentos, orar publicamente e socorrer os pobres. Essas são tarefas viáveis, tarefas necessárias a serem observadas no dia do Senhor. Então, para isso, nós precisamos compreender, então, e eu já faço aqui a introdução para a minha terceira parte dessa mensagem. Como viver o dia do Senhor? Como viver, qual é a instrução bíblica, qual é a teologia prática que isso carrega? Biblicamente, o dia do Senhor deve ser vivido como um dia de culto. Isso parece ser muito claro para mim, eu espero que seja para vocês também. Mas também um descanso santo e um dia de misericórdia. Atos 27 vai mostrar que os discípulos estavam reunidos ali no primeiro dia para o partir do pão. 1 Coríntios 16, 2 vai mostrar a igreja ordenando a sua vida comunitária no primeiro dia da semana, no domingo, o dia do Senhor. Apocalipse 1, 10, João vai usar a expressão dia do Senhor, sinal de reconhecimento dessa identidade eclesial. O domingo passa a ser o dia do Senhor, a ponto de nós termos nosso símbolo de fé estabelecido no confessionalmente, Westminster, um preceito positivo moral e perpétuo, estabelecendo um dia em 7, esse dia é santificado quando o guardamos todo o dia, em santo descanso, em observação das Escrituras, ou um descanso também das nossas recreações seculares, ocupando o culto público e particular, além das obras de necessidade, como o fundamento e a centralidade desse dia. E eu não estou dizendo que você não possa fazer outra coisa nesse dia, ou não tenha nenhum tipo de lazer nesse dia, mas você não pode ter nada que tire de você o espírito de culto, que tire de você o espírito de adoração. Isso é muito particular, eu não vou falar sobre estabelecer como você deve viver esse dia, quais são os passos, 10 passos para viver o dia do Senhor, não é esse o objetivo da mensagem, mas isso é muito com você. O que você vai fazer se o jogo do Brasil cair no domingo, é com você e Deus. Deus estabelece que é o dia separado para a sua adoração. Tenhamos responsabilidade para com isso. Um preceito positivo e perpétuo. O que explica o lembra-te. Isso foi posto no mandamento. Lembra-te do dia do Senhor. Porque somos inclinados a esquecer esse dia. Porque muitos negócios seculares roubam a nossa preparação e a santificação desse dia. Porque a vontade de fazer e participar e ter um momento daquilo que eu planejei, que eu sonhei, que eu quis, mas que não diz respeito ao Senhor, rouba este dia de nós, ou rouba de nós a experiência de vivermos o dia do Senhor. Então, como isso toca a nossa vida hoje? O que isso fala aos nossos corações hoje? Isso nos toca quando nós transformamos o domingo em uma extensão do escritório, uma extensão das tarefas que nós temos ao longo da semana. Isso nos toca quando nós tratamos a igreja como um item opcional. Se ele é opcional, daqui a pouco ele é descartado. Isso nos toca quando o celular dita o ritmo do dia. Isso nos toca quando nós chegamos muito cansados de tudo na igreja, menos do pecado. Isso nos toca quando nós damos ao entretenimento uma atenção muito maior do que ao Deus que separou um dia para a sua exclusiva adoração. O dia do Senhor não foi feito para ser um peso morto na nossa consciência. O dia do Senhor foi feito para ser um presente santo para o povo do Senhor, para termos deleite nele, prazer no dia do Senhor. Deus nos arranca um dia da semana de maneira tirana. Não, não é assim não. Ele nos dá um dia para experimentarmos. Um domingo cristão não é uma fuga da realidade, mas é uma reordenação da realidade, da nossa nova realidade em Cristo, da nossa nova perspectiva de vida eterna. Se é chato separar um domingo para o Senhor, imagina a vida eterna, é melhor não ir para o céu. É o dia em que a igreja aprende
a respirar o céu em meio ao deserto das nossas vidas, da nossa vida secular. Nosso contexto efêmero. Gênesis 2 não termina apenas com um dia sendo abençoado. Gênesis 2, ele abre uma trilha que atravessa a Bíblia até o Apocalipse. O descanso da criação é lembrado como um mandamento, é ampliado pela redenção, é relido em Hebreus, iluminado pela ressurreição de Cristo Jesus. Em Jesus, a nova criação. Ele é o Senhor do sábado. Ele ressurreto estabelece o primeiro dia. Ele é aquele que dá descanso aos cansados. E como nós andamos cansados? E como nós temos motivos para andarmos cansados? Só que muitas vezes esses motivos são enganos do nosso próprio coração em não reconhecer a soberania de Deus e não descansar no Senhor. Ele é então o Senhor do dia, um sinal da nossa semana, um sinal semanal de que a história não termina na labuta, não termina na nossa rotina exaustiva, nas nossas tarefas, não termina na ansiedade, nem mesmo na morte. Nós descansamos no primeiro dia, porque o descanso foi conquistado para nós. Nós não temos o que entregar pelas nossas mãos para alcançá-lo. Cristo trabalhou no nosso lugar e nos deu na sua graça. Nós ainda não chegamos no descanso consumado, mas nós já cremos naquele que conquistou isso por nós. Por isso nós guardamos esse dia não para merecer Cristo, mas porque pertencemos a Cristo. Não descansamos para fugir da cruz, mas porque o crucificado e ressurreto abriu para nós o caminho do verdadeiro repouso que nós esperamos. Há ainda um descanso a ser alcançado por nós. Meus irmãos, se preparem para o dia do Senhor antes que ele chegue. O problema de muitos domingos não começa no domingo de manhã, mas no sábado à noite. Nós precisamos entender que a correria, que os excessos, que a desorganização da agenda e do coração disperso, ele vai refletir na minha adoração dominical. A preparação também é espiritual. Em segundo lugar, trate o culto público como o centro, não como o complemento do dia. A assembleia da igreja não é o detalhe do dia do Senhor, mas a coroação do dia. Esse é o culto congregacional, é o ajuntamento solene estabelecido pelo Senhor. Em terceiro lugar, desligue parte das distrações para ouvir a voz de Deus. Não sei o que impacta na sua mente, no seu emocional no dia, mas nem toda distração ela é pecaminosa em si, mas muita distração seculariza o coração, fragiliza a consciência de Deus, desensibiliza a alma acerca daquilo que Deus estabelece em sua palavra e compromete a nossa adoração. Em quarto lugar, use o dia para adoração, use o dia para comunhão, para misericórdia, para o descanso verdadeiro. Visite alguém, discipule seus filhos, seus pais, leia as escrituras, ore em família, console um aflito, repouse sem culpa diante do Senhor. Em quinto lugar, arrependa-se da mentalidade utilitária. Arrependa-se talvez do que você tem feito até aqui, do que eu tenho feito até aqui. Quantas vezes eu tenho a necessidade de relembrar que este dia não é meu, que este dia não é para eu andar ansioso, como que segunda-feira eu já tenho que fazer isso, não, olha só, descansa em Deus, descansa em Deus. Se arrependa de não confiar no Senhor a ponto de não conseguir descansar no Senhor no domingo. Em sexto lugar, veja o domingo como um ensaio para a eternidade. Cada dia do Senhor é uma pequena antecipação do grande descanso que resta para o povo de Deus. Meus queridos, queria que nós pudéssemos aprender isso em nossos corações. Deus santificou um dia, para que o seu povo nunca se esquecesse que o fim da história não é o cansaço, mas o descanso em Cristo Jesus. O fim da história não é a labuta, a perseguição, a luta, mas o fim da história é o descanso em Cristo Jesus. Quando nós lemos Apocalipse, é sobre
um príncipe que vem vencer o dragão para resgatar a sua noiva e levá-la para esse descanso. Nós creiamos nisso, que nós descansemos nisso, que nós nos apeguemos a isso para viver o dia do Senhor de modo digno daquele que nos chamou para esta nova realidade a partir dos méritos de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações.